Oi! Na nossa aula de ciências, iniciaremos a disciplina de ciências no caderno 2. No primeiro capítulo, conversaremos sobre os animais e a cadeia alimentar e a classificação dos animais conforme a sua alimentação: herbívoro, carnívoro, onívoro. Falaremos também sobre a importância de cada animal na sua cadeia alimentar, sua posição da cadeia alimentar e a importância dos decompositores para a natureza. Capítulo 1: Os seres vivos e a obtenção de alimento. Na Terra, existem milhões de seres vivos dos mais diversos tipos e cada um deles desempenha um papel no nosso planeta. Quando observamos as diferentes maneiras como esses seres vivos se alimentam ou fabricam seu próprio alimento, percebemos que muitos deles estão próximos e dependem uns dos outros. Como todos em uma corrente. A biodiversidade, que é o conjunto de seres vivos do nosso planeta, ela é imensa. Como você pode perceber, na abertura deste capítulo, os indivíduos, os seres vivos, que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo de uma grande corrente, fosse um pedacinho de uma grande corrente. Tanto os seres vivos que produzem seu próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzidos por elas, como alguns animais, estão direta ou indiretamente ligados. O motivo dessa ligação é a necessidade de obter energia, pois uns servem de alimento para os outros. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com as relações alimentares, formam uma cadeia alimentar. Olha um exemplo de uma cadeia alimentar. Nós temos o caititu, que come a planta, e a onça, que se alimenta do caititu. Então, a planta serve de alimento para o caititu e o caititu serve de alimento para a onça. Então, isso é uma cadeia alimentar. Os componentes de uma cadeia alimentar são os produtores, os decompositores e os consumidores. Nós vamos ver o que são os produtores. Os produtores são todos os seres que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Constitui a base da cadeia alimentar. São as plantas e as algas. Como já vimos, a fotossíntese é o processo pela qual as plantas e algas produzem o seu próprio alimento, utilizando a energia contida na luz do sol. Elas transformam o gás carbônico retirado do ar e a água em alimento. Nesse processo também é produzido o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Vocês aprenderam isso o ano passado. Os consumidores. Os consumidores não realizam a fotossíntese, ou seja, ele não fabrica o seu próprio alimento. Por isso, eles buscam outra fonte de alimento,
dependendo de outros seres vivos para obter energia. Vamos ver alguns exemplos. Os consumidores que se alimentam de plantas, no caso aqui nós temos na imagem A, um gafanhoto, né? E na imagem B, uma girafa. Tanto o gafanhoto como a girafa, eles se alimentam de plantas. Então, eles são animais herbívoros. Eles dependem dos produtores para se alimentarem. Então, primeiro, numa cadeia alimentar, sempre tem, primeiramente, os produtores, que são as plantas ou as algas. Em seguida, nós temos os consumidores, que são os seres vivos que dependem de outros seres vivos para se alimentarem. Eles não fabricam seu próprio alimento. E nós temos os consumidores herbívoros, que são os que se alimentam de plantas, e os consumidores carnívoros, como nós temos exemplos aí, do camaleão e do jacaré. Nós temos também a onça-pintada, o lobo, entre outros carnívoros. Então, eles são os consumidores, que se alimentam de outros seres vivos, plantas ou animais. Em seguida, nós temos os decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias capazes de transformar a matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos à natureza e podem ser utilizados pelos produtores. Então, quando os animais, quando as plantas morrem, elas se decompõem com a ajuda dos decompositores e se tornam nutrientes para o solo. E esses nutrientes irão para os produtores, que são as plantas, quando elas nascem. O processo de decomposição promove a ciclagem dos nutrientes, ou seja, faz com que a matéria que é retirada do solo, os nutrientes que é retirada do solo pelas plantas, retorne ao ambiente. Desta forma, há um ciclo de matéria na natureza que é contínuo. Ou seja, um exemplo, a planta precisou do nutriente do solo para crescer. Esse nutriente da planta foi para o animal herbívoro, que no caso aqui vamos voltar e mostrar o cartitu. Os nutrientes da planta foi para o cartitu. Os nutrientes que estão no cartitu foram para a onça. E a onça, quando morrer, vai se decompor, seu corpo vai se decompor pelos decompositores e os nutrientes da onça volta para o solo, que vai voltar para a planta. Entenderam? Vamos lá. Continuando. Agora, vocês irão desenvolver as atividades das páginas 6 e 7 sobre o conteúdo que acabamos de ver. Na página 6, tem um texto onde você irá debater com alguém próximo a você na sua casa sobre o texto que está aí. Depois, embaixo, nós temos uma atividade que pode ser usado com o dicionário. Vocês irão procurar, tá, o significado dessas palavras e irão completar, colocar essas palavras na imagem da atividade B. O que são herbívoro, frugívoro, insetívoro, onívoro e carnívoro.
Na A, vocês vão falar o que essas palavras têm em comum. O que significa? O que elas têm de parecidas? Tá? Já na página 7, vocês irão ler um texto e após a leitura desse texto, vocês irão responder as questões A, B e C. E na próxima aula faremos as correções.